Oi, meu nome é Carol e esse vídeo é o relato de um suicida. Esse é o vídeo mais difícil que eu já vi na minha vida e eu espero que fique bom, porque eu não sei se eu vou ter condições de gravar isso 2 vezes. Hoje é dia 2 de outubro, eu tô gravando esse vídeo no dia 2 de outubro, eu não sei na verdade quando ele vai sair, mas no dia 8 de outubro, daqui a 6 dias, fazem 5 anos que eu sobrevivi a uma tentativa de suicídio. E eu queria falar um pouco a respeito disso. Acho que isso é sempre pouco falado por sobreviventes. No mês passado foi Setembro Amarelo, mas foi o mês do meu aniversário e eu simplesmente não consegui gravar esse vídeo. Como eu já disse, é um vídeo muito difícil, então eu esperei estar pronta e eu me sinto pronta agora. Então vamos ao que interessa. Eu queria iniciar falando que esse é um vídeo a respeito de uma experiência pessoal que eu tive. Esse vídeo não tem cunho profissional, eu não sou psicóloga, psiquiatra, nenhum tipo de profissional da saúde. Então, tudo que eu vou falar aqui é com base no que eu vi, ou coisas que eu aprendi em terapia, ou, enfim, coisas desse tipo. Nada aqui está relacionado à experiência ou fontes profissionais, tá? Antes de mais nada, eu queria dizer que eu já tive depressão muitas vezes na minha vida, vou dar um apanhado geral aqui, e eu fui diagnosticada, enfim, um dos momentos em que eu preciso fazer terapia, com transtorno de ansiedade generalizada. E eu tô só contextualizando isso para que vocês entendam algumas coisas que vão vir a partir daqui. Antes de chegar à experiência final, né, ao fatídico dia em que a minha tentativa aconteceu, eu vou contextualizar sobre algumas das vezes que eu tive depressão para alertar as pessoas para possíveis sinais que muitas vezes passam despercebidos para quem não conhece ou não entende essa doença. A primeira vez que eu tive depressão, eu era bem novinha, eu acho que eu tinha uns 12 anos, 13 anos no máximo, e eu tinha passado por um período bem conturbado de separação dos meus pais. Eu mudei de escola, eu mudei de endereço, então eu me afastei de boa parte dos amigos que eu tinha. Foi bastante difícil para mim a separação dos meus pais. E nesse período eu fiquei muito introspectiva. Então foi aí que eu acabei entrando nesse quadro depressivo. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Quando aconteceu, eu não sabia que estava acontecendo. Eu descobri isso em terapia muitos anos depois, né? Que nesse período eu tive depressão. Mas eu comecei a me automutilar, ou seja, empreendi machucados em mim mesma. Eu cortava os meus pulsos. Quando as pessoas começaram a ver e me perguntavam o que era, eu passei a cortar partes mais escondidas do meu corpo para que ninguém visse. E eu consegui sair disso com o apoio de pessoas muito especiais, pelo menos meus amigos no tempo, algumas poucas pessoas em que eu tive confiança, em especial uma amiga que, além de amiga, também era quase minha vizinha, então a gente estava junto o tempo todo, e ela me deu muito apoio para que eu conseguisse parar com a automutilação e eu consegui sair desse quadro. Uma outra coisa que acontecia muito nesse período e eu não entendia muito bem o motivo era que o meu quarto estava sempre bagunçado. Isso pode parecer alguma coisa muito comum para as pessoas, para mim inclusive parecia, eu só achava que eu era bagunceira mesmo, que eu não conseguia manter o meu quarto arrumado, mas era um nível de bagunça assim anormal. Eu não conseguia colocar nada no lugar, tudo eu tirava e jogava num canto, ficava naquele canto e a bagunça estava sempre lá. E depois de muito tempo eu entendi que, pelo meu quadro, né, pela doença, eu simplesmente não conseguia arrumar. Eu não conseguia ter forças para tirar um casaco de uma cadeira e colocar dentro do meu guarda-roupa. E isso era algo que causava vários conflitos com a minha mãe, inclusive, porque, enfim, ela também achava que era só bagunça, a gente não sabia o que estava acontecendo comigo naquele período. Então, hoje em dia, isso para mim já é um red flag, um alerta, né? Quando eu começo a ver que eu tô deixando tudo muito de qualquer jeito, eu já observo mais o meu humor, e isso é algo que é comum em pessoas que já conseguem identificar esse humor deprimido, né? Essa dificuldade em manter as coisas arrumadas, em manter as coisas no lugar. Tem atividades realmente muito simples que a gente tem dificuldade de fazer quando se encontra nesse quadro. Eu melhorei, como eu disse, né? Mas, novamente, eu voltei a ter depressão
Uns 2 ou 3 anos depois, por volta de 2014, eu tinha mais ou menos 15 anos. Nesse período, a minha avó faleceu. Eu também passei por uma mudança de escola nesse período. Eu estressava muito, porque eu tinha uma relação difícil com alguns familiares, então, juntando tudo isso, eu voltei a ter um humor deprimido e eu também tive as minhas primeiras crises de ansiedade que eu não sabia o que era no momento. Tanto eu quanto a minha família achávamos que era algum problema de saúde, porque eu sentia palpitação, a minha boca ficava dormente, eu tinha dormência nas mãos, nos pés, às vezes. Eu tinha muita dificuldade de respirar e eu realmente achava que era algum problema de saúde, até que, enfim, depois de vários exames, várias tentativas de entender o que estava acontecendo, a psicopedagoga da minha escola, que presenciou algumas das minhas crises, conversou com a minha mãe e disse que talvez seria interessante procurar um psicólogo que é profissional de saúde mental, porque provavelmente o que estava acontecendo comigo não era algo apenas biológico, e sim algo que podia vir também da minha mente. E, enfim, depois desse alerta, eu busquei me distrair com outras coisas, me ocupei com atividades diferentes, tive uma melhora, mas não muito tempo depois eu voltei a ter depressão. E esse foi um período bem difícil, porque eu passei por um evento bem traumático. E eu fiquei em negação por um tempo. Eu não quero falar isso porque você não tá me sinto à vontade, mas eu fiquei em negação por um tempo. E isso dificultou bastante o processamento dos meus sentimentos, das minhas emoções, enfim. E eu passei a agir de uma maneira totalmente diferente do que eu agiria normalmente. Eu passei a sair muito de casa, eu já tinha uns 16 para 17 anos, então eu comecei a sair muito com as minhas amigas. E eu comecei a fazer abuso de substâncias, tanto álcool quanto substâncias ilícitas. Eu comecei a ficar com várias pessoas, e isso não era algo que eu normalmente fazia. Em terapia, alguns anos depois, também eu descobri que possivelmente eu tive estresse pós-traumático. Nesse período eu estava sofrendo de alguns dos sintomas, eu me isolava totalmente, então eu não conversava com ninguém sobre nada, eu não levava a sério as coisas que eu sentia, eu fazia piada, inclusive, desse trauma. E depois de um tempo, eu... Desculpa. Depois de um tempo eu acabei conseguindo colocar para fora o que tinha acontecido comigo. Em uma conversa com a minha melhor amiga, eu desabei no choro e expliquei para ela tudo o que estava acontecendo. E ela até comentou comigo que outras pessoas que nós conhecíamos me perguntavam, né? Perguntavam para ela, na verdade, o que estava acontecendo comigo, porque eu estava muito diferente, enfim. E a partir dali foi quando eu consegui processar que eu de fato estava traumatizada, que de fato tinha alguma coisa errada comigo. E, enfim, foi quando eu consegui conversar com a minha mãe e iniciei a psicoterapia. Eu fui diagnosticada com esse quadro depressivo. E eu tive uma melhora com uma terapia, mas eu acabei me afastando da terapia antes de finalizar o tratamento. Quando eu tive uma pequena melhora, eu saí. Fazer terapia é bem desconfortável, quem já fez sabe, então eu acabei não conseguindo seguir e eu me afastei da terapia ali por volta de 2017. Isso aconteceu, o trauma aconteceu em 2016, então todo esse processo aí enfim, do trauma acontecer até o afastamento da terapia durou mais ou menos um ano. E eu me afastei da terapia e eu voltei a ter depressão em 2019. E dessa vez foi bem diferente de tudo que já tinha acontecido antes, de todas as vezes que eu tinha me sentido deprimida, porque eu não me sentia triste, mas eu também não me sentia feliz, eu não me sentia muita coisa. Na verdade, eu fiquei bem apática em relação ao mundo, às pessoas, enfim. Eu não tinha muita perspectiva de futuro. Eu abandonei minha faculdade nesse período. Eu só realmente não via muito em mim, não me via com muita utilidade ou meio perdida em relação ao meu futuro. E em meio a esse período eu sofri um acidente de moto. Eu quebrei o meu tornozelo e eu tive que passar 2 meses sem andar. E aí tudo aquilo que eu já sentia foi exacerbado, porque eu passava a maior parte do meu tempo sozinha. Eu ficava em casa com o meu avô, mas, enfim, eu ficava sozinha dentro do meu quarto, porque eu tinha que ficar deitada com a perna levantada a maior parte do tempo. E eu comecei a me sentir totalmente inútil
Eu tinha um relacionamento nesse período, eu tinha muitos amigos, eu tava sempre com eles, mas quando isso aconteceu, eu ficava o tempo todo trancada. E isso foi piorando e me causando muita confusão mental. E foi nesse período em que a minha tentativa aconteceu. Como eu falei, eu tinha um relacionamento, já não, enfim, as coisas já estavam meio delicadas por causa da maneira que eu me encontrava, e após uma determinada coisa nós terminamos, e foi no dia que esse relacionamento terminou que a tentativa aconteceu. Como eu disse, eu já me sentia totalmente inútil e sem perspectiva. A minha relação com os meus familiares não era das melhores. Eu tinha amigos, mas naquele momento eu me sentia totalmente sozinha. E as poucas vezes em que alguma coisa interessante acontecia na minha vida era quando eu estava com o meu namorado e ia na minha casa e tudo. Então, era uma das poucas coisas que eu considerava que ainda estava certa na minha vida. E quando nós terminamos o nosso relacionamento, eu me vi tudo dando errado. Eu tive mais uma reafirmação de que eu não servia para nada, de que nada dava certo comigo, de que não tinha motivos para eu estar viva, e a minha mente me convenceu de que a vida das pessoas seria melhor sem mim. E foi aí que eu tentei tirar minha vida. Eu não quero falar muito sobre esse momento, porque além de ser muito delicado, isso pode causar muitos gatilhos em muitas pessoas, mas o que importa é que eu sobrevivi, deu errado, né? Eu fui socorrida pela minha família, fui levada para o hospital e deu tempo, né? Então, enfim, eu sobrevivi e aí eu voltei para terapia e eu passei a fazer tratamento medicamentoso também, né? Tratamento psiquiátrico e psicológico. E eu tive uma melhora significativa. E eu voltei a ter depressão, porque novamente eu abandonei a terapia e os medicamentos antes de conseguir finalizar o meu tratamento. Então, em 2021, eu voltei a ter depressão, voltei a ter pensamentos suicidas, mas eu sabia que eu não queria mais passar pelo que eu tinha passado. Então, apesar dos pensamentos suicidas e da falta de esperança, eu tinha vontade de chorar constantemente também. Inclusive, de todas as vezes que eu tive terapia foi ótima. Todas as vezes que eu tive depressão, essa foi a única vez em que eu tinha vontade de chorar constante. Em todas as outras vezes eu ficava um pouco mais apática. E dessa vez eu consegui buscar ajuda antes que alguma coisa pior acontecesse. Fiz terapia até a minha alta e eu costumo me manter em alerta. Agora que eu já tenho mais autoconhecimento devido à terapia, um pouco mais de inteligência emocional, eu já consigo identificar quando as coisas estão saindo meio do esperado, e foi por esse motivo que em 2023, no ano passado, eu voltei a fazer terapia e voltei a fazer tratamento com medicamentos. Tive alta dos medicamentos, mas sigo fazendo terapia até hoje. Como eu disse, eu tenho TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. Para quem não entende muito, basicamente é quando a ansiedade começa a atrapalhar a sua vida. Não sou profissional, então não vou dar definições aqui, mas é basicamente isso. E eu voltei a fazer terapia no ano passado por esse motivo, porque a minha ansiedade estava fora de controle e estava voltando a atrapalhar a minha vida, e não pela depressão. Eu estou em remissão desde 2021, que foi quando eu tive alta de terapia, e desde então, já são 3 anos, livre dessa doença. Bom, eu queria falar um pouco mais sobre quando essa tentativa de suicídio aconteceu, afinal, esse é o motivo que eu estou fazendo esse vídeo. Eu lembro que o que mais me perturbava era uma sensação de inutilidade, uma falta de esperança. Eu não enxergava um futuro em mim, eu não enxergava uma utilidade em mim, e eu tinha certeza que a vida dos outros ia ser melhor sem mim, tanto da minha família, quanto dos meus amigos, das pessoas com quem eu me relacionava de maneira geral. Era um sentimento muito egoísta, né, porque eu não pensava em como as pessoas iam se sentir. Na minha cabeça, ninguém ia sentir nada, era como se eu fosse um zero à esquerda. De alguma maneira, a minha mente me convenceu disso. E eu não via para mim um futuro ou uma salvação. Eu só enxergava que para acabar com aquilo tudo, o melhor que eu podia fazer por mim e pelos outros era acabar com a minha vida. E eu sei que muita gente se sente assim. E isso é mentira. Não acredite na sua mente quando ela te diz isso. Você tem salvação, tem um motivo pelo qual você está vivo. Você tem pessoas que te amam.
E eu sou uma prova viva disso. Eu fui salva, né, a tempo. Eu conheci o meu marido, eu tive um filho lindo, eu tô construindo a minha carreira. Eu dou orgulho aos meus pais, que é algo que naquele tempo eu jamais imaginei que eu poderia fazer. E eu tenho vida em abundância, eu vivo feliz, alegre, eu me livrei dessa doença, eu me livrei de todos esses pensamentos malignos de acabar com a minha vida. E isso só foi possível porque eu consegui buscar ajuda, eu tive pessoas que me apoiaram, então meus amigos mais próximos, a minha família, todos estiveram ao meu lado enquanto eu estava passando. Gente, desculpa, eu não consigo não me emocionar. Todos estiveram ao meu lado enquanto eu estava passando por essa nuvem, por esse período difícil. Eu tive profissionais excelentes que me ajudaram, eu consegui sair desse fundo do poço por causa desses profissionais, mas principalmente eu acredito que eu só consegui sair dessa situação porque eu tive Deus comigo. Eu não sou a pessoa que vai dizer que depressão ou ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno mental é falta de Deus. Eu não acredito nisso. Não é esse tipo de discurso que eu quero trazer ou propagar. Jamais. Mas eu acredito que foi Deus quem me deu forças para lutar pela minha vida, né? Eu busquei ajuda, eu fiz terapia, eu tomei os meus remédios, tudo bonitinho, eu fiz tudo que eu deveria ter feito para conseguir hoje estar em remissão por tanto tempo da depressão e para conseguir ter não só sobrevivido àquela tentativa de suicídio, mas não voltar a tentar contra a minha vida depois que isso aconteceu. Busque ajuda, faça terapia, tome seus remédios, mas se você precisa de força para isso, se você precisa de alguém para te ajudar, de alguém para te levantar, peça ao autor da vida, busque a Deus, porque Ele quer te dar vida e vida em abundância. A palavra do Senhor no livro de João, versículo 10, do capítulo 10, diz: Eu, porém, venho para dar vida e vida em abundância. O Senhor quer não só te dar vida, mas quer te mostrar todos os motivos pelo qual você deve estar vivo. E são muitos, acredite, são muitos. E independente de Deus, independente de religião, independente de qualquer outra coisa, se você se encontra nesse quadro que eu falei, ou se você conhece alguém que está agindo muito diferente do que normalmente agiria, se essa pessoa tem feito abuso de algum tipo de substância, se essa pessoa tem se isolado, tem se distanciado de todo mundo, ou se parece constantemente triste, perdida, ou até se está desistindo de projetos importantes, conversa com essa pessoa, talvez ela esteja precisando só de alguém que se ofereça para ajudar ela e apoiar ela, porque não é fácil sair desse lugar escuro de onde eu saí. Eu sei que eu não fui a única, mas infelizmente eu sei que muitas pessoas não conseguiram sair e acabaram tirando a própria vida. E, enfim, meu objetivo com esse vídeo é alertar que isso é real, machuca muito, dói muito, mas que tem solução. Se esse vídeo ajudar pelo menos uma pessoa a procurar ajuda e a tentar sair desse lugar tão escuro, eu já vou ter feito o que eu queria fazer. E é isso. Eu tentei resumir ao máximo, não ser prolixa, mas a minha intenção aqui era dizer que sim, tem como sobreviver, e não só tem como sobreviver, tem como viver, tem como ter amor pela vida, tem como ser apaixonado por todas as bênçãos que nós temos nas nossas mãos, pela nossa vida, e tem como encontrar uma razão e um sentido em tudo isso. E se você se encontra nessa situação, você vai sair dessa. Se você não consegue procurar ajuda, manda esse vídeo para alguém, pede para essa pessoa ver por você e ela vai entender que isso é um pedido de ajuda. Eu espero mesmo ter ajudado alguém de alguma maneira com esse vídeo. E é isso. Obrigada por assistir até o final e te desejo tudo de bom.